E se tudo o que lhe disseram sobre a história do cristianismo estiver ao contrário? O cristianismo ocidental não é o ponto de partida, é apenas um caminho. A Etiópia desenvolveu seu próprio cristianismo paralelo, sua própria tradição de escrituras e seu próprio registro intocado da igreja primitiva. E agora, após anos de silêncio, monges etíopes finalmente liberaram uma passagem de ressurreição traduzida que desafia o que a maioria dos crentes pensa que sabe. Mas o que exatamente torna este texto antigo tão disruptivo para a nossa linha do tempo? Número 1. A verdade antiga. A igreja etíope de 2000 anos que Roma esqueceu. A Etiópia se tornar cristã não foi um pensamento posterior. Foi uma decisão que remodelou um reino e silenciosamente reescreveu parte do mapa da igreja primitiva. No início do século IV, o rei Ezana de Aksum, tutelado pelo missionário sírio Frumentius, abraçou o cristianismo como a fé do Estado. Essa conversão ocorreu entre 320 e 330, colocando Aksum em uma linha do tempo cristã que corre paralela e, em alguns aspectos, à frente do mundo romano. Agora, observe a linha do tempo. Roma não fez do cristianismo niceno a religião oficial do império até o Édito de Tessalônica em 380, um movimento político de Teodósio I, que veio mais de meio século após a conversão de Ezena. Em resumo, enquanto Constantinopla e Roma discutiam teologia e lei, um poderoso reino africano já havia solidificado o cristianismo como prática estatal. Isso inverte a história usual contada nas salas de aula, onde Roma parece o ponto de origem natural. Se você precisa de um artefato concreto para manter em mente, conheça os Evangelhos de Garima. Estes manuscritos ilustrados em tinta dourada Dias foram datadas por radiocarbono por equipes associadas a Oxford e conservadores para períodos de antiguidade tardia, a maior coleção fora da Etiópia. E o material cristão, dependendo de como se conta, os manuscritos realmente chegaram fora das caixas. Folhas individuais caem aproximadamente entre os séculos IV e VII, com uma análise colocando Garima II entre 390 e 570. Isso os torna concorrentes para os mais antigos livros de evangelho cristão ilustrados sobreviventes na Terra. Quando você coloca essas datas ao lado do reinado de Azaná, uma imagem emerge de uma cultura cristã alfabetizada e artisticamente vibrante na Etiópia muito antes que a Europa medieval produzisse suas grandes Bíblias iluminadas. Isso importa mais do que direitos de ostentação. A fé da Etiópia se desenvolveu em solos locais, moldada por contatos sírios e coptas, mas não reescrita por modas teológicas europeias posteriores. Durante séculos, a Igreja Etíope curou um cânon que incluía obras perdidas, esquecidas ou excluídas no Ocidente. Ela preservou versões dos evangelhos e escritos apócrifos que nos oferecem janelas alternativas para a crença e prática cristã primitiva. Os estudiosos que estudam cânones bíblicos etíopes enfatizam que a tradição etíope é seu próprio ramo, não meramente um eco distante das decisões de Roma. Há um ponto geopolítico escondido nos fatos dos manuscritos. Aksum era um peso pesado comercial com suas próprias moedas e inscrições. Quando seus governantes escolheram o cristianismo, o fizeram como atores soberanos, não como convertidos dentro de uma esfera romana. O resultado foi uma teologia que evoluiu com prioridades locais, uma liturgia moldada pela língua ge'ez e simbolismo africano, e uma cultura de manuscritos que protegeu textos que outros perderam em guerras, incêndios de bibliotecas ou, mais tarde, purgas doutrinárias. Portanto, a Etiópia não era uma nota de rodapé periférica a Roma. Era um centro paralelo, onde o cristianismo se enraizou, floresceu e manteve registros que desafiaram a narrativa ordenada, centrada em Roma, que muitos de nós aprendemos na escola. A história da Etiópia nos força a fazer uma nova pergunta. Se eles já eram cristãos e produziam livros sagrados, quais manuscritos antigos eles preservaram que o resto do mundo perdeu? Número 2. O Arquivo Oculto. Livros completos que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A Etiópia não está apenas guardando cópias de obras perdidas.
Para 2 dos livros antigos mais comentados, os manuscritos completos sobrevivem apenas em Ge'ez, a língua clássica da Etiópia. O livro de Enoque e o livro dos Jubileus aparecem como fragmentos em hebraico. Jubileus é um livro fascinante sobre o mundo do judaísmo do Segundo Templo e vale a pena ler por seu valor histórico, em aramaico e grego, com partes importantes nos manuscritos do Mar Morto. Mas quando os estudiosos querem o texto completo, eles recorrem aos manuscritos etíopes, que nenhuma outra comunidade preservou integralmente. Pense em quão estranho isso é. Durante séculos, a erudição ocidental perseguiu fragmentos em cavernas e montou reconstruções, enquanto monges etíopes cuidavam de cópias acabadas e legíveis, que funcionavam como escrituras vivas dentro de suas igrejas. Os fragmentos dos manuscritos do Mar Morto mostram que esses livros eram importantes no judaísmo primitivo, o que significa que não eram curiosidades marginais, mas parte de uma conversa religiosa séria na era do Segundo Templo. No entanto, mais tarde, o cristianismo ocidental os tratou de forma diferente por razões institucionais. Por que as igrejas ocidentais os excluíram enquanto a Etiópia os manteve? A resposta curta é prioridades. Os concílios ocidentais e os teólogos medievais favoreceram um cânon moldado pela clareza doutrinária e autoridade centralizada, cortando textos que complicavam credos oficiais ou ameaçavam o controle hierárquico. A lógica religiosa da Etiópia seguiu outro caminho. A tradição Teoarredo valorizava a literatura visionária, genealogias cósmicas e revelação contemplativa. Manter Enoque e Jubileus foi uma escolha teológica, não um esconderijo secreto. Eles foram preservados porque a Igreja da Etiópia os considerou espiritualmente úteis, não porque alguém os forçou a se esconder. Isso importa porque o conteúdo molda a crença. Enoque lê como um manual antigo de anjos, ordem cósmica e segredos divinos, e Jubileus reescreve Gênesis com calendários rigorosos e ênfases morais que mudam a forma como você lê a lei e a história. Estes não são ornamentos. Eles reformulam origens, autoridade e escatologia de maneiras que outras tradições marginalizaram. Manter os textos completos significa que a Etiópia preservou conversas teológicas inteiras que foram cortadas ou perdidas em outros lugares. Há também um ângulo prático. A sobrevivência em Ge'ez significa que esses escritos foram transmitidos ao longo de diferentes linhas culturais e linguísticas, protegidos das cadeias de tradução europeias e dos incêndios periódicos de bibliotecas e purgas doutrinárias que remodelaram o registro textual ocidental. Essa preservação é a razão pela qual os estudiosos modernos confiam em manuscritos etíopes para reconstruir o pensamento judaico e cristão primitivo. Isso também explica porque quando fragmentos surgiram entre os manuscritos do Mar Morto, os especialistas de repente tiveram a confirmação de que as versões etíopes eram testemunhas autênticas de um mundo textual mais antigo. Portanto, isso não é arqueologia marginal ou supressão misteriosa. É um exemplo vívido de como as comunidades religiosas escolhem o que conta como escritura e como essas escolhas mudam a história que herdamos. O mundo inteiro estava se perguntando sobre fragmentos, enquanto a Etiópia mantinha silenciosamente livros completos que mapeiam uma rota alternativa através da fé primitiva. E se esses dois sobreviverem apenas lá, que outros textos únicos os escribas etíopes guardaram? Mas aqui está o que é ainda mais fascinante. No cânon etíope, existe um livro completo sobre os ensinamentos secretos de Jesus após sua ressurreição, que nenhuma outra tradição preserva em qualquer idioma. O que este livro revela e por que não ouvimos sobre ele? Número 3. Os 40 dias que ninguém conhece. O que a Etiópia diz que Jesus ensinou em segredo. Eles chamam de Livro da Aliança, Meshafakidam, em Ge'ez. E na tradição etíope, ele funciona como uma sala de aula privada entre o Jesus ressuscitado e seus seguidores mais próximos durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Em termos simples, este texto coleta ensinamentos pós-ressurreição que se concentram na transformação interior, oração e o encontro vivido com Deus, menos sobre regras da igreja e mais sobre formação espiritual.
Entradas lexicais e litúrgicas o descrevem como ensinamentos entregues ao longo desses 40 dias, e as igrejas etíopes têm usado versões desse material na liturgia e na formação monástica por séculos. Por que os 40 dias importam? O número 40 carrega um peso simbólico pesado na memória judaica e cristã. Moisés jejuou no Sinai por 40 dias e Israel vagou por 40 anos. Os escritores do Evangelho dizem que Jesus apareceu por 40 dias, e Jesus, pelo diabo, e após jejuar por 40 dias e 40 noites, estava faminto, e ensinou sobre o reino de Deus. Essa figura marca um período de teste, revelação e iniciação. Na imaginação etíope, aqueles dias não são um preenchimento entre a Páscoa e a Ascensão. Eles são o crisol, onde os discípulos são recriados, onde o conselho secreto aprofunda sua capacidade de encontrar o divino diretamente. Isso explica por que um livro inteiro focado nesse tempo sobreviveria dentro de uma tradição mística. Deixe-me esclarecer sobre a linguagem do lançamento recente que você pode ver online. Estes não são manuscritos novos, de repente desenterrados em uma caverna. Estes são textos antigos em guês e tradições orais que os monges etíopes protegeram por mais de 1 milênio. O que é novo para muitos espectadores ocidentais é o grau de acesso e tradução que está sendo circulado agora. Ainda não existe uma única edição crítica moderna em inglês amplamente aceita que colecione e explique todo o Machafakdan, como as comunidades etíopes o usam. Um punhado de estudiosos e tradutores trabalhou em partes ou textos litúrgicos relacionados, mas a erudição anglófona mainstream ainda está atrás do que as igrejas etíopes sempre souberam. Portanto, estamos vendo reconhecimento, mais do que descoberta. Aqui também é onde a estrutura das duas cristandades paralelas ajuda. O cristianismo ocidental, moldado por concílios, bispos e construção de impérios, direcionou grande parte de sua energia para a clareza doutrinária e a coerência institucional. Os debates canônicos e os sínodos perguntaram como uma igreja em expansão poderia ser unificada em um império político. O cristianismo etíope levantou uma pergunta diferente. Estando fora da órbita política de Roma e nunca colonizado, a tradição teuarredo valorizou mais a experiência visionária, a angelologia, os calendários sagrados e a prática contemplativa. Suas bibliotecas preservaram material visionário e apocalíptico, porque esse material respondeu à sua pergunta sobre o encontro, em vez de organização. É por isso que livros místicos permaneceram centrais, em vez de marginais. O que esses ensinamentos dizem quando você os lê? A ênfase é prática e mística. Há instruções extensas sobre posturas de oração, sobre reconhecer a presença angelical, sobre interpretar visões e sobre como a ressurreição remodela a percepção do tempo e da lei. O tom é menos jurídico e mais terapêutico e escatológico. Ele enquadra a salvação como uma transformação de como se vê o cosmos, em vez de simplesmente uma correção jurídica. Para monges e comunidades devocionais, isso importava mais do que alinhar cada linha com as fórmulas credais elaboradas em concílios séculos antes. Devemos dar crédito aos mosteiros etíopes por conservar um mapa espiritual que corre paralelo ao tratado greco-romano. Seus manuscritos e ensinamentos orais preservam um conjunto de instruções pós-ressurreição que moldam uma imaginação cristã muito diferente. E isso nos leva ao verdadeiro pivô. Se a Etiópia manteve um livro sobre os ensinamentos secretos após a ressurreição, o que esse texto realmente diz sobre Jesus, autoridade e como o reino se aproxima? Essa pergunta é exatamente o que separa as prioridades de Roma das da Etiópia. Qual escolha única mudou tudo? Número 4. Duas cristandades paralelas. Por que elas fazem perguntas diferentes? O cristianismo não se desenrolou como uma única linha reta. Ele se dividiu cedo em dois experimentos paralelos sofisticados que fizeram perguntas diferentes sobre o que a fé deveria fazer. Uma via, centrada em Roma e Constantinopla, tratou o cristianismo como um problema de unidade e governança.
A pergunta ali era como construir uma única instituição estável que pudesse manter povos diversos unidos sobre um credo e um conjunto de líderes. Essa lógica produziu concílios, credos e um cânon moldado por preocupações sobre clareza doutrinária e autoridade organizacional. Não há registro histórico de que o Concílio de Nicéia, em 325, decidiu o conteúdo da Bíblia. No Concílio de Nicéia, os reunidos tentaram definir o ensino escritural da divindade. Os grandes movimentos formais sobre um cânon ocidental oficial vieram depois, com concílios regionais como o de Cartago, em 397, moldando o que o mundo romano acabou aceitando. A outra via, enraizada em lugares como Axum e preservada na tradição de Es, fez uma pergunta completamente diferente. O que acontece quando os crentes priorizam o encontro direto com a revelação visionária sagrada e a prática contemplativa em vez de uma estrutura institucional uniforme? A Etiópia não ficou à sombra de Roma. Ela cultivou suas próprias respostas em sua própria língua e liturgia. Isso resultou em um cânon que mantém livros que valorizam a percepção mística e a visão cosmológica. Textos que os concílios ocidentais tendiam a deixar de lado quando sua prioridade se tornou a uniformidade doutrinária, em vez da riqueza experiencial. O cânon etíope Teuawedo é maior e inclui material como Enoque, Jubileus e os únicos livros da Aliança, porque esses escritos responderam às perguntas teológicas da Etiópia. Esta não é uma história de supressão ou censura secreta. É uma história de diferentes prioridades intelectuais. Quando os bispos ocidentais lutaram com quais livros apoiariam uma igreja estável e de tamanho imperial, eles tendiam a excluir escritos que complicavam fórmulas credais ou sugeriam modos alternativos de autoridade. Enquanto isso, as igrejas etíopes, nunca absorvidas pela política eclesiástica europeia e nunca colonizadas, mantiveram um cânon mais solto e gerador, porque suas preocupações prementes eram como as pessoas encontram Deus, como a liturgia molda a vida mística e como as comunidades administram textos visionários ao longo das gerações. Essa escolha é deliberada e teológica, não acidental. A correção histórica importa, porque esclarece um mito comum. Nicéia resolveu a teologia, sim, mas não eliminou tradições textuais concorrentes por decreto. O cânone romano ocidental se coalesceu mais tarde em sínodos regionais e debates teológicos, enquanto lugares como a Etiópia continuaram evoluindo de forma independente. Seus manuscritos guéis e bibliotecas monásticas se desenvolveram fora das cadeias de tradução europeias, o que significa que conservaram conversas teológicas que os concílios ocidentais nunca priorizaram. Essa vida textual independente explica por que a coleção de escrituras da Etiópia parece tão diferente e por que os estudiosos devem tratar ambas as trajetórias como válidas, sérias e internamente consistentes. Então, por que isso importa agora? Porque em 2025, as questões espirituais que as pessoas fazem estão mudando. Muitos buscadores estão menos interessados em respostas institucionais e mais interessados em experiências diretas, práticas espirituais e textos que abram horizontes internos. O cânon preservado da Etiópia oferece uma alternativa viva, uma tradição que construiu teologia em torno do encontro, em vez da ordem administrativa. Compreender essa divisão nos ajuda a ver que a história do cristianismo não é uma única estrada para a verdade, mas um mapa ramificado, e que o ramo que a Etiópia podou e cuidou por séculos pode fornecer exatamente as ferramentas que um mundo moderno inquieto está procurando. Então, qual escolha única moldou tudo o que a Igreja Ocidental manteve e tudo o que a Etiópia preservou? Número 5. Por que isso importa agora? A crise espiritual que a religião ocidental nunca previu. Se você já se sentiu desconectado na igreja, ou como se o velho modelo de orar, obedecer e repetir simplesmente não funcionasse mais, você não está sozinho. Milhões de pessoas no Ocidente estão deixando igrejas tradicionais a cada ano, não porque perderam a fé,
mas porque desejam algo diferente, algo vivo. Eles não querem doutrina, não querem hierarquia e não querem uma lista de verificação de cima para baixo para a salvação. O que eles querem é experiência. Eles querem encontrar o sagrado diretamente. E aqui é onde a Etiópia silenciosamente inverte a narrativa. Por mais de 700 anos, monges etíopes têm preservado textos que falam exatamente a essa fome. Estes não são manuais empoeirados de regras ou credos. Eles são místicos, visionários e profundamente experiencial. Eles guiam o leitor em direção a encontros diretos com o divino, práticas contemplativas e conhecimento esotérico que o cristianismo ocidental, apesar de todo o seu poder, em grande parte marginalizou em favor de estrutura, hierarquia e controle institucional. Você pode estar pensando, espere, esses textos são novos? Não exatamente. O próprio Haile Selassie autorizou a impressão e distribuição da Bíblia Etíope na década de 1960. Essas passagens estiveram disponíveis o tempo todo. Haile Selassie, imperador da Etíope, mais uma vez ocupa o ponto focal do interesse mundial. Eles não estavam escondidos em cavernas ou banidos por sociedades secretas. Mas durante décadas, o Ocidente não prestou atenção. O zeitgeist espiritual simplesmente não estava pronto. Agora, o momento é perfeito. Buscadores modernos estão fazendo as mesmas perguntas que os monges etíopes fizeram há 1700 anos. E, finalmente, há uma ponte entre essas perguntas e as respostas preservadas nesses textos. É mais do que apenas timing. Até a própria linguagem carrega uma profundidade oculta. O Ge'ez, a língua original desses manuscritos, é camadas e nuances de maneiras que a tradução só pode insinuar. Cada frase, cada símbolo e cada expressão contém ressonância espiritual que leva séculos de estudo cuidadoso para ser totalmente descoberta. É por isso que o debate sobre 81 versus 88 livros não é apenas acadêmico. O cânon etíope é uma tradição viva, é flexível, evolutiva e aberta à interpretação, ao contrário dos sistemas doutrinários fixos que muitas igrejas ocidentais impõem. Pense nisso por um segundo. Enquanto a religião ocidental se construiu em acredite nisso, obedeça àquilo e você será salvo, o mundo fora das paredes da igreja já estava evoluindo. As pessoas desejam mais do que sermões. Elas querem visão, mistério e revelação. Elas querem sentir o sagrado de uma maneira que contorne a burocracia, rituais e manuais impressos. E a Etiópia tem oferecido isso silenciosamente o tempo todo, preservado por mosteiros e monges que nunca precisaram se conformar aos padrões ou tendências ocidentais. O resultado? De repente, o que antes era obscuro agora parece revolucionário. Os textos são antigos, ainda assim ressoam com as perguntas que os exploradores espirituais de hoje estão fazendo. A experiência mística que o Ocidente em grande parte abandonou está viva e esperando. Talvez esses manuscritos contenham insights sobre a natureza do divino que os buscadores modernos têm desejado, mas nunca tiveram acesso. Até agora. Então aqui está a questão principal. Não é que esses textos sejam novos, é que a consciência ocidental finalmente está alcançando-os. Esta é a perfeita tempestade de história e fome moderna. Séculos de sabedoria preservada encontrando uma geração faminta por profundidade espiritual. Não é incrível pensar que o que as pessoas na Etiópia valorizavam há 1700 anos é exatamente o que muitos de nós temos procurado em 2025? Enquanto você pensa sobre isso, aqui está a verdadeira pergunta que precisamos fazer. O mosteiro é real. Os monges preservaram esse conhecimento e os textos sobreviveram a guerras, invasões e séculos de descaso. Mas o que você deve realmente fazer com essas informações? Como essas passagens mudam a maneira como você vê a espiritualidade, a religião e sua própria busca por significado? E se a verdadeira revolução não forem livros proibidos ou textos secretos finalmente revelados? E se for perceber que a humanidade sempre conheceu o divino de maneiras diferentes? O cristianismo ocidental escolheu regras, clareza e doutrina.
O cristianismo etíope escolheu mistério, experiência direta e sabedoria viva. Ambos são verdadeiros? Poderiam as respostas que temos perseguido o tempo todo estar escondidas em tradições que ignoramos? O que acontece se realmente começarmos a prestar atenção? Deixe-nos saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo interessante.